Vamos ler a palavra de Deus. Sei que você veio para cá com uma expectativa. Sabe que eu digo isso falando a partir de mim. Eu creio que o Senhor sempre tem um maná para cada dia. O Senhor já descreveu isso e nós vamos procurar e ver na palavra de Deus inúmeras vezes, a intenção real de Deus de se manifestar ao seu povo, à sua igreja. E relativo a essa palavra do maná, nós bem sabemos que ela vem dentro de uma origem aonde o Senhor resgata o povo do Egito para levar a Canaã, leva no caminho do deserto, que podia demorar 40 dias, e demora-se 40 anos, por enfim, muitas questões que acabaram acontecendo, mas deixa eu te dizer, e às vezes não está no meu esboço, tá? Mas eu creio que pode ter direção para alguém essa palavra essa noite. Às vezes a gente usa a expressão do deserto, estou no deserto, pastor, estou em tempo de guerra, estou vivendo tempos de adversidade. E deixa eu te dizer algo, você sabia que o povo de Deus, em todo o tempo da história, foi o tempo que mais desfrutou, que mais viu o poder de Deus, que mais viu o milagre acontecer, foi no tempo do período do deserto? Você sabia disso? Claro que você sabia, né? Amém? Se você não sabia, por quê? Porque foi um tempo em que Deus separou para se manifestar a sua igreja. E num desses momentos era que, imagina, comida descia do céu, que era o maná, que Deus diariamente, depois de tantos milagres que Deus fez lá no Egito, abriu o mar vermelho, tirou a água da rocha com Moisés, e aí Deus sustentou o povo em tempo de deserto, mandando todo dia o maná. Aí depois que entrou na terra prometida, aí complicou complicou para o homem, porque a Bíblia diz então que o homem começou a trabalhar para cultivar através das sementes, e aí a partir desse momento então cessou a provisão de Deus e o homem começou a trabalhar no seu próprio sustento. Então, se você está no deserto, o Senhor preparou um tempo específico para que você possa viver o extraordinário de Deus. Amém? Você não entendeu? Se você está vivendo um tempo de deserto, um tempo de que as suas orações são: Senhor, só um milagre. Eu estou passando coisas que humanamente não tem como mudar o cenário. São coisas que eu já tentei de todos os jeitos, já busquei de todas as formas, eu já fiz tudo, já pedi socorro, já me ajudaram e nada resolveu. E talvez nesse momento Deus estava esperando você dizer algo para Deus: Senhor, só Tu pode fazer aquilo que nada e nem ninguém, nem o homem pode fazer. E Deus está dizendo: uau, Tu entendeu? E aí nesse momento você está dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre de Deus. Aí você está então identificando que o seu tempo é um tempo de deserto. E sabe o que Deus está pronto a te dizer? Se você lê a Bíblia, você conhece a mim como Deus, você sabe que esse lugar é um lugar totalmente propício para você viver um momento extraordinário de Deus. Amém? Então nesse momento não murmure, não reclame, porque você está no lugar certo para viver, celebrar e desfrutar aquilo que somente Deus pode fazer. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Isaías, capítulo de número 55. Isso, Silvio. Versículo de número 6. Quem é que estava ontem na live do jejum? Foi bênção ou não foi, gente? Pensa num tempo glorioso. Sim ou não, gente? Não, acho que isso foi só para mim. Foi bênção ou não foi ontem? Foi. O céu desceu de uma maneira ali que eu fui dormir 2 horas da manhã. Consegui dormir. Foi uma glória ontem, o tempo que nós tivemos ali. O pessoal está firme no jejum. Aprendemos ontem a respeito do livro de Joel. E
resgatamos muitas riquezas dessa palavra, né? Foi céu na terra, muita presença de Deus. E estamos felizes, né? Então, por isso, não desfaleçam suas forças. Mais uma semana e tudo estará no seu devido lugar. Nós estamos sendo aleluiados lá embaixo também. Que bom. Também tem um irmão que chegou lá atrás, né? Depois. Seja bem-vindo. Primeira vez aqui, né? Primeira vez? Segunda? Ah, que legal. Você ganhou um brindezinho na outra vez ou não? Não? Por favor, então. Mário, dá um brindezinho. Ah, meu amigo também. Marco ganhou um brindezinho aquela vez, Marco? Você e sua esposa ganharam um brinde aquela vez. Vocês vieram aqui ou não? Presentinho. Não ganharam. Oh, isso, Mário. Já pega para o Marco, a esposa dele também ali. Nós queremos dar um brindezinho para vocês. Uma lembrança. Meu amigo Marco, fazia tempo que nós não nos falávamos, né, Marco? Que legal, estou muito feliz de ver vocês aqui. Vamos ler a escritura então? Amém? Isaías 55, 6 nos diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amém? Amém. Até aqui por enquanto. Quando nós começamos a nos envolver e tudo começa a apontar para um lugar, nós temos vivido nesses últimos domingos cultos que têm sido cultos diferentes aqui nessa casa. Tem sido nítido, eu acredito que se torna praticamente unânime para você que é frequentador da casa. Existe uma intensidade de uma movimentação poderosa de Deus, sim ou não? Sim. Nós temos visto o quanto o Senhor tem se manifestado no momento, inclusive, que nós já entramos dentro de uma abertura de culto, como hoje o irmão Claito trouxe, né, a ilustração dessa palavra, que o Senhor Jesus é o caminho e a verdade, foi isso, né? E a vida, ninguém vem ao Pai se não ser por mim. O Senhor está descrevendo e conectando, dizendo a todo tempo, a forma e a maneira com a qual Ele está se apresentando diante de cada um de nós. E o que Ele está fazendo, que Ele está se apresentando a cada um de nós, Ele está descrevendo o seu nível de interesse. Teve um momento que Ele chegou a usar a ilustração da palavra também, sobre as duas portas, em que existe a porta estreita e a porta larga. A estreita, aquela que nos leva a um caminho, que nos conduz a um caminho de presença, um tempo de glória, um tempo de relacionamento. Mas é uma porta estreita, aonde não vai nos permitir, como cristãos, viver certas coisas, ter níveis de práticas com aquilo que o céu não está celebrando diante da vida de cada um de nós como seres humanos, como os filhos de Deus. Quando nós já estamos nos definindo, que nós fizemos parte de um povo onde nós somos definidos como cristãos, logo nós já estamos entendendo que nós estamos levantando uma bandeira. Nós nos assumimos, outrora poderíamos estar dizendo nesse momento, nós estamos vestindo uma camiseta, aonde nós estamos nos identificando, que nos tornamos, a partir desse momento, diante da sociedade, relacionamento, no trabalho, com os amigos, nós pertencemos a um Deus na qual é Cristo nosso Senhor. Nós estamos dizendo com essa camiseta que está sobre cada um de nós, aonde nós estamos declarando a uma sociedade que nós levantamos
uma bandeira de uma causa em que o Cristo, Filho de Deus, o Yeshua, o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que pela cruz do Calvário nos devolve o acesso daquilo que um dia nós tínhamos perdido. E quando nós entendemos isso, nos sobe o nível de responsabilidade. Por quê? Porque a partir desse exato momento, o que está acontecendo, pastor? Nós estamos vivendo nos níveis de esfera da sociedade, como um ato de declaração daquilo que, ainda que pessoas não venham, não frequentem uma igreja, por entrelinhas, Paulo vai dizer em alguns momentos que nós nos tornamos como cartas vivas de Deus na terra. Você pode dizer amém por isso? Então isso vai nos levar a um nível de responsabilidade, junto de um sentimento de temor e tremor, porque nos é confiado da parte do Senhor para conosco, um lugar onde Deus está apostando todas as fichas, para que nós venhamos nos tornar, viver, fluir e gerar frutos através daquilo que essa camisa nos identifica, os cristãos. E porque tudo isso começa a acontecer, nós então começamos a tocar na esfera da sociedade, levar um Cristo genuíno, um Cristo que transforma, um Cristo que muda a vida, um Cristo que faz coisas extraordinárias, um Jesus talvez que para eles foram, ouviram, ou entendem, ou aprenderam, um Jesus totalmente diferente como eu e você estamos acostumados a nos relacionar, a viver, a ouvir. Nós, semanalmente, pelo menos uma vez por semana nessa casa, fora o tempo de GP, fora o tempo dos cursos, fora o tempo de relacionamento, como tivemos ontem, uma live tão poderosa, quanta presença de Deus nós sentimos ali. Nós estamos sendo gerados através desses movimentos, Jesus sendo injetado nas nossas vidas de uma forma muito intensa e muito poderosa. Só que algumas perguntas nós precisamos nos fazer nesses dias. O que estamos dando como resposta daquilo que estamos recebendo, do tempo, do nível de intensidade daquilo que nós definimos como porção de Deus para as nossas vidas? Porque existe uma carência de um mundo, uma classe de pessoas que nós que fomos, vamos dizer assim, colonizados a nível que predomina o cristianismo, né? Principalmente hoje a religião que é a religião católica. Todos nós temos Jesus. É difícil, a não ser que seja definido desde o início uma pessoa que se define como um ateu, mas todos têm Jesus. Mas a gente sabe disso, e nós temos essa liberdade de falar aqui, porque estamos tendo uma reunião dos filhos de Deus como uma igreja solene que se reúne. E nesse momento então nós sabemos que essas pessoas, ainda que tenham Jesus, que elas dizem que têm Jesus, mas a sua vida pega isso no seu espírito. Nós vemos que não confere muitas vezes o nível de relacionamento que talvez elas acreditam que tem, mas a sua prática do dia a dia não demonstra isso. Porque uma vida de um homem, uma vida de uma mulher, a vida de um cristão que vive genuinamente o verdadeiro evangelho, não tem como separar uma transformação de vida na vida da pessoa, porque necessário é Cristo gerar vida na vida. Em outros momentos nós vamos falar, já vamos entrar na palavra, quando muitos de nós, ou muitos como você talvez está aqui com algum tempo de casa, quando você entrou aqui, a sua vida não é como é hoje, nos dias de hoje, sim ou não? Muitos entraram aqui em nível de divórcio, muitos entraram por essa porta com enfermidades, suas crises, espírito de depressão, níveis de suicídio, tudo isso nós, no nosso meio desse rebanho, nós tratamos no nível de pessoas. Mas com o passar dos dias, foram vivendo um nível de relacionamento com Deus. E isso gerou o que? Mudança e transformação de vidas. E hoje você, se é uma dessas pessoas, ou similar a isso que eu estou ministrando nessa noite, se isso liga com a sua vida, se você olhar, hoje você já não está mais nesse lugar. Deus já mudou a sua vida, Deus mudou a sua história.
E hoje você está avançando, fluindo, frutificando, andando por esferas que naquele outro tempo você mesmo nem acreditava que poderia viver. Eu escuto testemunhos semanalmente de pessoas que numa certa idade já mais avançada disse, como eu e minha esposa fizemos uma visita nesses dias numa casa, pastor, eu não acreditei mais que na idade que eu estou, eu poderia viver, ser feliz do jeito que eu estou sendo com o encontro que eu tive com Jesus. O quanto Jesus é maravilhoso. Então nós estamos vendo, e esse termômetro que o Senhor vai nos dando, que para aqueles que estão de uma forma genuína e um nível de uma busca profunda, eles estão não somente recebendo, mas começando a viver diariamente uma vida de quem demonstra um nível de transformação. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E isso nos faz pessoas não privilegiadas, mas nos torna, debaixo de temor e tremor, pessoas diferenciadas, porque nós carregamos aquilo como um remédio que nós identificamos que é um remédio para um mundo que se encontra doente. Então, quando você tiver um vizinho perto de sua casa em crise, quando você tiver alguém perto do seu trabalho que vem reclamar, murmurar, se queixar, quando você está perto de alguém que diz assim, ó, meu casamento está difícil, não tem mais jeito, o trabalho, a situação, a circunstância, o governo, tudo e outras coisas mais, que você naquele momento, você possa se assumir diante de Deus e você liberar uma palavra de glória, de vitória, de conquista para cada uma das pessoas. Você pode crer nisso? Diga amém. Porque o Senhor conta com cada um de nós. Amém? E quando nós estamos lendo então essa palavra tão poderosa, no livro de Isaías, capítulo de número 55, ele está liberando essa escrita exatamente para um povo definido como o povo do Senhor. E Isaías começa dizendo nesses versículos, a partir do 6, aonde ele começa dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Lógico que no momento em que nós começamos a nos relacionar com a Escritura, e através dessa palavra que Isaías começa a liberar o povo, ele está descrevendo um período, um movimento, algo que porventura, se o povo não gerar dentro de si um nível de despertamento, algumas coisas podem que ser que não venham acontecer sobre eles, porque nesse momento ele está dizendo, e se torna pontual, porque se caso não fosse, necessariamente ele não teria falado. Ele começa a dizer para o povo, para a igreja, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E quando ele começa a dizer não somente essa busca, porque existe um momento que Cristo está perto, ele está dizendo que você, como eu, nós temos a oportunidade de ter um nível de acesso, entendendo, por isso que eu estava falando no início dessa reunião, por nós entendermos o que estamos vivendo, assumindo esse lugar de um legado de Deus, nós então começamos a receber, mas também usufruir, começa a ter um tempo de celebração e desfrute, porque ele está, Isaías, nessa palavra dizendo, buscai enquanto está perto, invocar, buscai enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aí ele diz no 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Se nós olharmos de uma forma muito minuciosa essa palavra, aquilo que o Senhor está querendo se comunicar diante da sua igreja, esses são os pontos em que esse grande homem de Deus começa a liberar uma palavra, dizendo como um resgate para o seu povo. O Senhor está dizendo, esse se torna o meu desejo. Vocês têm a rica oportunidade de carregar o nome. E o Senhor começa a relatar à sua igreja, ao seu povo, dizendo, é tempo de uma busca genuína de Deus. É tempo de invocar, porque Ele está dizendo, invoque-o, porque é um tempo em que o Senhor está perto. Vocês têm a chance, a oportunidade de buscar a face de Deus. Por quê? Porque Ele está pronto a se apresentar, Ele está pronto a perdoar, Ele está pronto a restaurar, Ele está pronto a mudar o cenário, Ele está pronto a fazer coisas extraordinárias, Ele está pronto a realizar sonhos, Ele está pronto a realizar tudo aquilo
sonho, um desejo do seu coração. Só que ele começa descrevendo naqueles momentos e dizendo assim: deixe o perverso o seu caminho. E quando nós entendemos isso, às vezes parece que nesse cenário das Escrituras, é uma palavra que parece que não faz muito sentido, porque uma carta é uma escrita, é uma narrativa dada ao povo de Deus. E o que a gente já pensa quando está falando uma palavra diretiva ao povo de Deus? É o povo que já está tendo nível de relacionamento com o Pai. É o povo em que Deus separou e eles vivem diariamente. O pecado já não faz mais parte. As vidas, as práticas, as perversidades já não faz parte de um cotidiano, porque ele tem algo chamado estilo de vida. E o estilo de vida desse povo cristão, nesse caso ainda não era, né? Que não tinha Cristo, mas esse povo de Deus, essa é a palavra. Eles tinham compromisso com as Escrituras. Eles já tinham recebido as tábuas da lei. Era um povo que já tinha cravado dentro de si, no coração e na mente, a vontade de Deus para cada um daqueles que assumisse, vestisse essa camiseta para começar a viver. Então, quando Isaías começa a liberar essas palavras, era Deus dizendo, através da sua boca: ainda existe homens e mulheres em níveis de caminho de perversidade. Era Deus dizendo, mapeando no meio do povo e dizendo: eu ainda reconheço o homem e a mulher que ainda tem pecados encravados dentro de si. E o Senhor está dizendo, através desse grande homem de Deus, fazendo uma convocação para que eles pudessem, porventura, abrir os seus olhos. E Deus dizendo: olha, você é perverso, abandone esse caminho, deixe o perverso o seu caminho. O iníquo, o que é o iníquo, pastor? É o pecado de iniquidade. Você sabe o que significa pecado de iniquidade? É um pecado que ele é decorrente na vida de muitas pessoas, que já fazem parte, muitas vezes, são pecados geracionais. São situações que você identifica, você olha lá para o seu avô, que você conhece a sua linhagem, né? O seu avô era assim, a sua avó era assim, aí a sua mãe era assim, seu pai era assim, e hoje você está ali, já fez promessa que você jamais faria o que eles faziam, e você está fazendo, praticando as mesmas coisas. São heranças negativas que nós acabamos herdando, inclusive, e isso já faz parte de uma movimentação da nossa vida, em que nós não nos damos, inclusive, mais por conta, que aquilo está entranhado muitas vezes dentro de cada um de nós, e nós não conseguimos encontrar esse lugar em Deus, de buscar esse nível de libertação para viver de uma forma saudável, íntegra, honesta, justa, de um ser, novamente eu volto, que vestiu uma camisa, que quando as pessoas saem na rua, elas dizem assim: todo mundo está mentindo, todo mundo está pecando, todo mundo está traindo, todo mundo está enganando, mas quando elas olham para a minha vida e para a sua vida, elas olham: esse homem é diferente, essa mulher é diferente, porque nós temos uma marca daquilo que nos identifica como um povo escolhido e separado pelo seu Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? E é exatamente esse é o momento em que essa palavra apaixonada de um homem de Deus, que está liberando sobre a sua igreja, ele está dizendo, e aí ele começa a relatar de uma forma muito profunda, dizendo: buscai ao Senhor. Se você entender que essa está sendo uma palavra para a igreja, se você conseguir se relacionar, e você vai conseguir talvez se encaixar, você vai linkar, você vai entender, e vai fazer sentido, talvez para mim e para você nessa noite. Certamente, o crente que anda no Espírito, e ele busca as coisas espirituais, por entender que esse é o real sentido da vida, que é o mundo espiritual e a manifestação do mundo natural, ele sempre vai sair de casa para viver uma expectativa, com uma experiência que ele vai ter com Deus. Sim ou não? Sim ou não? Porque nós não somos mais errantes na terra, amém? Está tudo claro, eu acho, sobre isso. Temos ministrado e batido muito nessa terra. Então não é errado você sair de casa com a expectativa de viver algo novo da parte de Deus. Por isso que está sendo pontual quando eu falei sobre o maná.
Há uma palavra, há uma medida, há uma porção em que Deus quer derramar sobre a sua igreja. Porque diariamente, sabe o que isso quer descrever? Se você perguntasse, o que isso quer dizer, pastor? Deus não muda, mas Deus se move. E deixa eu te falar uma coisa, tem momentos que Deus parece que brinca com a gente, porque parece que Deus gosta de fazer e criar algumas situações na nossa vida, só para nos ver nós buscando e reconhecendo o Senhor como o único que pode fazer algumas coisas. Sabe o que Deus estava querendo dizer através dessa palavra que eu iniciei? Eu quero provar diariamente, numa experiência que eu quero dar a todos vocês como povo de Deus, que vocês podem ousar acreditar em mim. O maná que caía diariamente do céu era uma descrição de Deus dizendo: eu quero me manifestar diariamente. Eu quero dizer ao meu povo que eu estou pronto a os alimentar, eu estou pronto a os cuidar, eu estou pronto a os guardar de uma forma genuína, extraordinária. E qual é a porção? Diária. Você consegue entender que diariamente Deus está buscando uma oportunidade de manifestação a cada um de nós? E é nesse contexto então que Isaías libera essa palavra poderosa, que ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Nem vamos entrar em alguns níveis de detalhe, talvez não teríamos tempo suficiente, mas é bem provável que se nós devemos buscar enquanto se pode achar, porque muitos pode ser que não encontrem esse lugar. Invocai-o enquanto está perto. Aí que nós entramos no 7. Aí Isaías começa a dizer assim, era praticamente um homem dizendo: eu entendi, Isaías, profeta, eu entendi essa palavra, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho invocado o seu nome diariamente, eu tenho cumprido toda a lei, tudo bonitinho, tudo que Moisés nos deixou, eu não tenho falhado em nada. Quase igual aquele homem, né, o jovem rico que chegou diante de Jesus, é outra palavra para outro dia. Tenho feito tudo, mas existia algo. Parece que Deus está sempre buscando e levando ao homem a um nível de entendimento. Te analisa, olhe para dentro de ti, seja verdadeiro consigo mesmo. Será que o nosso coração é totalmente de Deus, aos olhos de Deus? Quando fala em livro de Romanos que nos últimos dias o Senhor estaria à procura daqueles que adorassem o Pai em espírito e em verdade. E aquele nível de dizer assim, o Senhor estaria à procura, não é que Ele não tem, porque Deus sempre teve. O Senhor sempre teve muitos homens e mulheres que nunca abriram mão de estar vocacionado com o céu. Sempre existiu. O Senhor nunca foi pego de surpresa em momento algum nas Escrituras. Se existe uma coisa que Deus desconhece, é a palavra derrota. O Senhor nunca perdeu uma batalha sequer. Aleluia. Deus é um Deus de grandeza, de vitória. Deus é como nós cantamos as canções nessa noite. Ele é exatamente esse leão que nós conclamamos nessa casa. Só que nesses momentos são momentos em que Deus espera, através da ação do homem, provocar uma reação de Deus. E aí que Isaías chega no 7 e diz: deixe o perverso o seu caminho, deixe as práticas pecaminosas. A Dani foi pontual, quando ela aqui no louvor, ela liberou essas palavras, em que Deus estava remindo o nível de pecado, em que porventura alguém tivesse nessa casa. E nesse momento eu vejo como Deus descortinando, abrindo caminho, para que os louvores iam entrando e exatamente essa palavra se tornar ministrada para o meu e para o seu coração. Estamos sendo pegos por Deus. Uma palavra de um Deus que exala amor na sua vida, na qual a Bíblia diz: Deus é amor. Se nós entendemos que Deus é amor, nós não estamos falando de uma palavra que tem o seu significado. Quando nós falamos que Deus é amor, não é somente um símbolo de um sentimento, mas se nós estamos falando que Deus é amor, Ele é a própria pessoa do amor, amém? Aleluia. E nesse momento, esse Deus, esse Pai apaixonado, Ele está dizendo, através de Isaías: deixe o perverso o seu caminho. É Deus dizendo: por favor, digam que, para que não haja separação e divisão entre mim e o homem, diga para eles,
Isaías, deixa o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos. Aí o que ele diz? Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. O 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. O profeta falou em nome do Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aqui parece que Deus passa um machado na árvore, porque Ele está levando Isaías a um nível de uma consciência da igreja. Isaías está dizendo, tudo aquilo que o homem se projeta, de uma forma de um pensamento, de sonhos. Isaías está dizendo, talvez, para essa classe de pessoas, de caminho de perversidade, de pecado, de iniquidade. Ele está dizendo que os pensamentos de Deus não é os mesmos pensamentos do homem. Os caminhos de Deus não são os mesmos caminhos do homem. E aí parece que, se não ainda tivesse pegado essa palavra no Espírito, se eles ainda não tivessem entendido como uma forma racional de entender as Escrituras, o Senhor diz: os meus pensamentos, porque os meus caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. O Senhor está dizendo que tudo aquilo que o homem se projeta, tudo aquilo que gera como um nível de ideia, uma projeção de uma forma, de uma plataforma de vida, o Senhor estava dizendo que o Senhor pensa totalmente algo muito maior ainda. Não simplesmente que há uma ótica de uma visão errada daquilo que o homem está tendo, mas é Deus dizendo que se vocês ousarem e me deixarem ser Deus das suas vidas, parar de serem perversos, iníquos, e se voltarem a mim, que Ele é rico em perdoar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O Senhor está dizendo a partir desse momento, como uma garantia na sua Escritura: aleluia. Os meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Aleluia. Só que até que o homem consiga entender isso, e ele agora começa a ser desafiado a entrar num lugar aonde esse homem vai ter que ter um nível de entrega e rendimento e se render diante de Deus. Porque o homem, no total, quando eu digo homem e mulher, nós gostamos de ter níveis de controle. Nós gostamos de ter as coisas sob o nosso domínio, sob o nosso controle. Isso nos favorece. Só que quando nós somos confrontados com uma palavra como essa, é que nós precisamos não somente entender, mas se deixar ser ministrado por ela. Por entender que nesse momento você e eu temos um Deus que tem cuidado de todas as coisas. Por isso começa a fazer sentido uma palavra como essa, de uma convocação de um profeta que libera sobre a sua igreja, de dizer que nós devemos buscar o Senhor enquanto está perto, e invocar ao Senhor enquanto se pode achar. Ao contrário, né? Peraí, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele está perto. E aí que vem as palavras. Nós que estamos na casa de Deus, nós que estamos na igreja, por que muitas vezes não há uma identificação de uma busca, reconhecendo que Ele está perto? Por que não há, da nossa parte, um nível de invocar, de adorar, de orar, de clamar, entendendo, reconhecendo que Deus é a resposta para cada um de nós? Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 12, se puder colocar lá, Sil. Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Nos diz assim a palavra de Deus. Romanos 12, 1. Peguei errado aqui, quase que eu achei que na minha Bíblia não tinha Romanos. 12, 1 e 2 diz assim, Paulo falando. E aí nós vamos entender o contexto dessa palavra que nós lemos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo
por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quem não quer viver pelo menos um dos 3 níveis de esfera, né? Paulo está dizendo através dessa carta na igreja de Romanos que pelo menos uma delas o homem pode se encaixar. E ele fala que existem as 3 vontades, a boa, agradável e perfeita. Só que vocês conseguem ter um nível de relacionamento com as escrituras, de entender o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo. Paulo está dizendo, é necessário, versículo de número 1, dizendo que você como uma máquina, você como um homem, você como criatura, você como filho, que o seu corpo ele se torne exatamente uma ferramenta nas mãos de Deus. E essa ferramenta seja algo em sacrifício vivo, e se torne o seu corpo, a sua vida, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Aí ele já fala algo. Paulo está mencionando algo, dizendo como a ferramenta de trabalho de Deus, daquilo que nós devemos. Rogo que apresenteis, se apresente, chega-te diante de Deus com o vosso corpo, com a sua vida, uma expressão diante de Deus, dentro de uma esfera dizendo de santidade, santo, agradável, um nível de sacrifício vivo. Ele começa dizendo, aí ele diz de algo que você vai prestar a Deus um culto racional. Só que Paulo ele libera uma chave aqui a partir desse momento, porque Paulo está dizendo que para aquilo que o homem se projeta, porque ele entende talvez que os pensamentos do homem não são os mesmos de Deus, e os caminhos de Deus é muito além dos nossos planos, projetos e os caminhos. Paulo libera uma palavra aqui que ela é muito pontual, e se nós entendermos isso, começa a fazer sentido e dá uma virada de chave para as nossas vidas. Porque Paulo ele diz que para isso começar a acontecer, se nós fôssemos ler de trás para frente o capítulo 12, versículo de número 2, nós vamos estar falando de 3 níveis de esfera de atuação em que Deus favorece um desses momentos para que o homem possa viver. Paulo está dizendo que você pode ter uma vida boa, agradável. Põe ali para mim, Sil, o 12:2. Olha só. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se pelo menos nós não estamos na perfeita, de trás para frente, nós vamos ter uma vontade agradável, mas talvez nem que seja a primeira, uma vontade boa. O que isso quer dizer, pastor? O Senhor olhar para a terra e nos identificar com essa camiseta de alguém que está tendo uma vida de expressão a Deus. Vocês entenderam quando eu falei de uma camiseta? Por quê? Porque aqui Paulo está dizendo no versículo de número 1, que nós devemos nos apresentar como corpo vivo diante de Deus. E os aspectos que Paulo libera, ele está dizendo, há uma expectativa do céu com isso, que não é somente uma expressão de se apresentar do seu corpo, mas como uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí Paulo ele começa a dizer que para que nós possamos viver isso, Paulo precisa dizer que necessariamente precisa ter algo chamado uma metanoia, que é uma mudança de mentalidade. Então onde Paulo vai estar dizendo, no versículo de número 2 ali, e não sede conformados com este mundo, ou com este século, mas sede, agora ele está falando, transformados pela renovação do vosso entendimento. E o que exatamente afinco isso está querendo dizer? Olha o que significa a palavra transformar. Significa passar a possuir uma nova forma, ou alterar o estado de converter, mudar. Renovação, que é transformar pela renovação. Olha o que diz a renovação: ação ou efeito de renovar, ação de fazer com que algo fique como novo.
algo que fique como um estado novo. É algo que você vai devolver. É tipo, sabe quando você pega aquela limpeza? Sabe quando você faz aquela limpeza assim? Quem já fez aquela higienização nos bancos do carro, né? Tá lá, já começa a encardir com o decorrer dos dias, do tempo. Você vai trabalhando, entrando, saindo, começa a pegar sujeira. Você faz uma higienização, parece que nem eram os bancos do carro que você tinha, sim ou não? Porque é algo novo, tipo assim, devolver, é novo de novo, como os caras ainda falam. Como um dia nós trocamos lá, o cara falou, ó, novo de novo. Alterar no caso, fique como novo, ato de se modificar para melhor, mudar. Então Paulo está dizendo que a chave para o início disso acontecer na vida do homem. Vocês conseguem entender o que significa não vos conformeis? Não é eu não me identifico, pastor, eu não gosto, eu não acho legal. Não. É gerar algo que seja algo que venha repugnar dentro de cada um de nós. Quando nós estamos vivendo debaixo de uma cultura, de tudo aquilo que estão querendo aplicar, às vezes de uma goela abaixo, vamos dizer assim. Nós que temos conhecimento das Escrituras e da vontade de Deus, o Senhor diz, não te conforma com isso. Que haja um nível de resistência, que exista uma bandeira, ou talvez, por entre linhas, parafraseando, é Deus dizendo, quais vai ser as movimentações da minha igreja para esse tempo. Porque o mundo já tem deixado claro a sua vontade. O mundo já tem levantado a sua bandeira. O mundo está sim caminhando a passos largos por um caminho de destruição. E cada dia que passa é um pré-anúncio da volta de Cristo. E o Senhor está dizendo através de Paulo, nesse nível em que ele está conclamando a igreja, não se conforme, seja relutante, tome em suas mãos as armas, entre em lugares de guerra. Vocês são a esperança através de Cristo para uma vida transformada, um casamento alinhado, uma vida onde vai ter a cura, a transformação, a vida de Deus. Quando olharem para mim e para você, as pessoas no mundo, dizer, eu sei que existe resposta para tudo, porque se Deus é na vida desse homem como tem feito, na vida dessa mulher como um testemunho vivo, por que Ele não pode fazer na minha? Porque nós estamos conclamando e dizendo, assumindo esse lugar de responsabilidade, para nós caminhar para o fim. Aí depois que há uma mudança, né, nós não estamos sendo conformados, mas sendo transformados. Esse nível de transformação, como eu falei, e renovação do nosso entendimento. O Senhor agora quer nos recolocar em uma das fases, para que nós possamos viver qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Paulo, e eu termino essa mensagem como uma forma de Deus de escrever para mim e para você que veio nessa noite, nessa casa, nessa reunião. O Senhor sim, Ele tem, pode subir o louvor, o Senhor sim, Ele tem interesse de continuar para todos aqueles que já têm caminhado, fazendo, transformando e realizando. Mas para que isso, nós, filhos de Deus, pudermos acessar, necessariamente nós precisamos viver as chaves em que Deus espera de cada um de nós. E a forma e a maneira de Deus, como nós lemos no livro de Isaías, capítulo 55, 6 em diante, o ser humano precisa abandonar aquilo que não pertence, que não se encaixa, que não se enquadra com a vontade de Deus, abandonar as suas práticas pecaminosas, deixar os pecados, guerrear contra os níveis de iniquidade. E aí, como a conclusão dessa palavra de Paulo dizendo que nós precisamos ter uma vida transformada, depois de nós estarmos conformados com o mundo. E aí nós vamos estar prontos, depois desse tempo de renovação da nossa mente, para viver de uma forma extraordinária tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável e tudo aquilo que se torna com uma forma perfeita da vontade de Deus. Amém? Se coloque de pé.